Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos de economia brasileira, agora com Indústria no Brasil 3, a ditadura civil-militar. Vamos começar essa parte da história econômica do Brasil no início dos anos 1960, quando depois do grande crescimento econômico em governo Getúlio Vargas, no início dos anos 1950, em governo Kubitschek, no final dos anos 1950, agora há uma reversão, há uma redução do crescimento econômico no início dos anos 1960. Uma série de fatores contribuem para isto. Primeiramente, gargalos estruturais. O ritmo de crescimento econômico na década anterior foi muito acelerado e esse ritmo de crescimento não foi igual em todos os setores, fazendo com que alguns setores ficassem com um nível de produção e produtividade maior do que outros, gerando então desabastecimento nas cadeias produtivas, uma desarmonização entre as etapas de produção. E isto reduziu o crescimento econômico no início dos anos 1960. Trata-se de um processo normal que acontece em qualquer economia que está transitando de um setor, o agrário, para outro setor, o industrial, o comercial, como a economia brasileira dos anos 1950 e início dos anos 1960. Isto gera um aumento de inflação. Então, é comum que os gargalos estruturais aumentem a inflação. Lembrem-se, inflação é aumento generalizado de preços na economia. Mas a causa da inflação não eram apenas os gargalos estruturais. A inflação estava relacionada ao cenário político instável, com a eleição e logo na sequência a renúncia de Jânio Quadros. A posse do vice João Goulart foi dificultada, sendo que se instaurou um período parlamentarista até 1963, quando, em um plebiscito, a população brasileira optou novamente pelo presidencialismo, com a volta de João Goulart à presidência da República, posse de Jango, mas, em 1964, golpe de Estado derrubando João Goulart e instaurando a ditadura civil-militar. Como então vai se comportar a atividade econômica ao longo dos anos 1960, já na ditadura civil-militar? Ora, uma primeira coisa a ser afetada, atacada, vai ser justamente essa inflação. Logo no iniciozinho da ditadura civil-militar, uma prática de fundo liberal, diminuindo ainda mais a atividade econômica, mas retendo o processo inflacionário. Depois desse curto período para deter a inflação, vem o chamado milagre econômico brasileiro de 1968-69 até 1973. E o que seria milagre econômico? É um longo período, 5 anos ou mais, de grande crescimento econômico, de grande crescimento do PIB na faixa de 10% ao ano, como nós vemos de fato aqui na nossa tabela. Em 1968, 9,8% de crescimento, em 69, 6,5%. A partir de 1970, crescimento acima de 10%, chegando a 14% de crescimento. Como então os militares obtiveram este crescimento econômico tão acentuado? Primeiro, atração de investimento externo direto, indústrias estrangeiras, empreendimentos estrangeiros que se instalavam aqui no Brasil. Nada de novo. O Juscelino já fazia isto intensamente na segunda metade dos anos 1950. Além disso, vejamos, financiamento externo para investimentos em infraestrutura, o primeiro e o segundo planos nacionais de desenvolvimento, investimento estatal na infraestrutura de produção. Nada de novo. Getúlio Vargas já fazia isso intensamente desde os anos 1940, também nos anos 50, assim como o Juscelino. Então, o que será que os militares fizeram de novo para viabilizar esse tão grande crescimento econômico? Aqui está. Forte processo de concentração de renda, que nós podemos observar nesta tabela, desde 1940 até 1974. O que acontece com o salário médio, média com 13º salário, partindo então de valores cheios em 1940, ou melhor, na década de 40, de 100. Vejam que em 1961 nós temos um poder de compra maior para os trabalhadores. Em 1962 há uma queda, 111 para 101, mas a partir de 63, 64 uma subida, depois 65 queda novamente, 66 queda novamente. Agora nós chegamos, vejam,
ao período do milagre econômico, 1968. Então agora uma queda ainda mais acentuada e o salário chega ao final do milagre econômico a praticamente a metade do seu valor do início de meados dos anos 1960. Então vejam, se um trabalhador é mais barato, sobram mais recursos para o burguês investir na atividade econômica e, portanto, através do deslocamento da renda das classes trabalhadoras, das populações mais pobres, para a burguesia, para as populações mais ricas, é que o milagre econômico pôde se processar. De onde vem uma pergunta muito importante: um milagre econômico para quem? Então, para a burguesia, para os setores mais abastados em renda na sociedade brasileira, foi um período de bonança, de fato, mas para a população de renda média, de renda baixa, para a população trabalhadora, os ganhos de rendimentos eram cada vez menores, eram cada vez mais achatados. Resta ainda uma última coisa: como se viabilizar esse processo tão brutal de concentração de renda? Ora, só durante um período mais duro de ditadura, no endurecimento político da ditadura, é que isto pôde acontecer. Vejam que a partir de 1968, quando está começando então o dito milagre econômico brasileiro, é quando nós temos a instauração do ato institucional número 5, é quando a ditadura se torna mais agressiva contra direitos civis, contra direitos políticos da população em geral. E, portanto, este milagre, primeiro, não gerou benefícios para toda a sociedade da mesma forma, ao contrário, deslocou renda dos mais pobres para os mais ricos, e não havia margem para um debate democrático acerca deste processo de crescimento da atividade econômica, tendo em vista o maior endurecimento da ditadura civil-militar. Daí a pergunta: crescimento para quem? Só que nos anos 1970, o cenário externo, que sempre foi muito importante para viabilizar o crescimento econômico e industrial do Brasil, começa a ficar diferente, começa a ser alterado, com as crises do petróleo em 1973 e 1979. O petróleo vai sair da década de 1970 20 vezes mais caro do que ele entrou. Redução do crescimento econômico dos países centrais, inclusive pelas próprias crises do petróleo e pelo suposto esgotamento do modelo estatal intervencionista, o modelo keynesiano, da redução de crescimento em países centrais. O cenário, portanto, do imediato pós-guerra, de grande crescimento econômico nos países centrais, de abundância de capitais, começou a se reverter para restrição de crédito e empréstimos a juros flutuantes. O que são juros flutuantes? Você faz um empréstimo no banco, juros fixos. No momento que você faz o empréstimo, há uma taxa de juros que é embutida no valor que foi emprestado e este valor é dividido em parcelas. Juros fixos. Agora, que tal você fazer um empréstimo, mas você não sabe quanto você vai pagar, porque você não paga o empréstimo com os juros do momento da contração da dívida, você paga os juros do momento do pagamento da dívida. Então, desde que você contrai a dívida, se os juros diminuir, que ótimo, você vai pagar valores cada vez menores. Se os juros aumentarem, você vai pagar valores cada vez maiores nesta lógica dos juros flutuantes, pagamento da dívida com base no valor dos juros do momento do pagamento e não no momento da contração da dívida. E vejam, os Estados Unidos, a partir de 1979, vão unilateralmente aumentar os juros externos. Portanto, nós temos aí uma década de Brasil emprestando recursos externos que agora vão aumentar significativamente com o aumento dos juros internacionais, criando o problema da crise da dívida externa para o terceiro mundo em geral, para a América Latina e para o Brasil. Como o Brasil vai enfrentar, como o Brasil vai se relacionar com esse problema da dívida externa? Vejamos. Esgotamento do modelo com a crise da dívida externa. Aqui nós temos desde 1979 até 1991 o valor de exportações e de importações do Brasil.
com o saldo comercial brasileiro. Vejam que o saldo comercial começa aqui na tabela em 1979 negativo. Nós importamos mais do que exportamos. Negativo também. Em 1980 importamos mais do que exportamos. Mas a partir de 1981 nós temos saldos comerciais positivos. E para que esses saldos comerciais positivos? Vejam o nosso gráfico, eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, de evolução da dívida externa brasileira. Aqui está a dívida externa do período Juscelino, do período Vargas-Juscelino. Aqui está a dívida externa da ditadura civil-militar. Nós temos então um valor muito mais alto de endividamento externo e, portanto, os saldos comerciais, a diferença entre importação e exportação, era direcionada para o pagamento do endividamento externo, tudo bem? Entretanto, vejam, saldo do balanço de pagamento. E o que é o balanço de pagamento? Diferença em valores financeiros e comerciais de entrada e de saída da economia. Então, o saldo comercial entra positivamente no nosso balanço de pagamentos. Mas o pagamento que a economia brasileira tem que fazer de dívida externa é saída, é perda nesta balança de pagamentos. E, portanto, o saldo de 1,2 na balança comercial vai ser quase inteiramente consumido, metade dele vai ser consumido para pagamento da dívida externa. Pior ainda, em 1982, vejam que nós temos uma balança de pagamentos terrivelmente negativa. Todo o saldo comercial é utilizado para pagar o endividamento externo e ainda é necessário contração de dívidas para pagar as dívidas vencidas ao longo da década de 1980, esgotamento, portanto, do modelo que estava dado até então. Como então o Brasil vai viabilizar esses saldos comerciais? Este é um outro problema grave. Primeiro, vejam vocês que os saldos comerciais, como a gente viu na tabela anterior, são comprometidos integralmente com o pagamento da dívida externa. Consequentemente, esses saldos comerciais não geravam ganhos à economia brasileira, tendo em vista que eles eram direcionados todinhos para o pagamento do endividamento externo. Pior ainda, a maneira através da qual esses saldos eram obtidos com a redução das importações. A redução das importações era obtida através entre outros, aumento dos impostos de importação. E qual é o problema de aumentar o imposto de importação? Se eu vou importar um relógio, se eu vou importar um automóvel, não seria melhor o consumidor brasileiro comprar o relógio, comprar o automóvel produzido na economia brasileira? Ao invés de gerar emprego e renda no exterior, é gerado emprego e renda aqui no Brasil, com esta redução de importações. Nesta perspectiva, isto é bem-vindo. Isto, inclusive, pode ser um instrumento de política econômica, de política industrial nacional. Agora, vamos imaginar não um consumidor final, mas um empresário que está importando máquinas e equipamentos para renovar a sua estrutura de produção, para ter uma recomposição tecnológica da sua estrutura de produção. Como o governo brasileiro precisava de saldos comerciais, os aumentos de juros, os aumentos das alíquotas de importação, os aumentos das alíquotas de importação oneravam a importação de máquinas e equipamentos, dificultando a recomposição tecnológica. Para nós piorarmos a situação, aumento das exportações, através de uma série de políticas, redução dos impostos de exportação, melhoria das infraestruturas físicas de exportação, mas também com esta redução do mercado interno, baixo poder de compra dos salários e desemprego. Com o crescimento do desemprego no Brasil, com a inflação, aumento de preços e ausência de reajuste salarial, os trabalhadores que estavam empregados não tinham um rendimento suficiente para manter um padrão de consumo mais alto. Os trabalhadores desempregados, menos ainda, obviamente. Consequentemente, o mercado interno é enxuto. Ou o empresário exporta a sua produção, ou ele vai falir, ele não tem para quem vender. Mas isso tudo acaba gerando um último gravíssimo problema, porque para o empresário brasileiro viabilizar as exportações, ele precisa investir para ter ganhos de competitividade, ele precisa investir no seu processo de produção, em novas máquinas, equipamentos, mas como ele poderia fazer isso com taxas de importação, com alíquotas de importação
elevadas, ele não podia. Resultado, boa parte do empresariado brasileiro vai falir neste período, aumentando ainda mais o desemprego. Agora, o objetivo do governo brasileiro de aumentar as exportações vai ser atingido, não com o empresariado brasileiro em grande parte, mas com as boas multinacionais aqui no Brasil, porque elas têm capacidade financeira, tecnológica e jurídica para viabilizar o investimento em melhoria das suas condições técnicas de produção, para viabilizar a exportação da produção. Este setor é que garante aqueles saldos comerciais que passam a ser comprometidos com a dívida externa brasileira. Trata-se, portanto, de um período de crescimento errático do PIB. Vejam, 1980, um crescimento fantástico, 9,3%, semelhante ao do período da ditadura civil-militar do milagre econômico. Agora, em 1981, recessão, redução do PIB em 4,3%. Um crescimento pífio em 1982, 0,8%. Novamente, crescimento negativo em 1983, menos 2,9%. Então, nós temos uma crise da dívida externa, com forte endividamento das últimas décadas, com aumento do juros dos Estados Unidos. No Brasil, isso gera incapacidade de investimento estatal, crescentes déficits públicos, o governo gastando mais do que arrecada, e com aumento da inflação, com a tendência hiperinflacionária, não apenas uma taxa de inflação elevada, mas uma inflação em crescimento mês a mês. Trata-se, portanto, de um período altamente restritivo para a economia brasileira. Consequentemente, nós temos a década de 1980 com um apelido nada elogioso na história da economia do Brasil. Trata-se da década perdida. É isto por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se houver algum problema, alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo através das redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.